Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 31 de janeiro de 2015, sábado. Esse é o verbete de número 3.284. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 11 máximos. O tema é linha ideativa da pesquisa, dentro da especialidade pesquisologia. Quem escreveu esse verbete, com muito critério, é o 9º verbete dela, a professora Tatiana Lopes. A professora Tatiana é graduada em Biblioteconomia, brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002, professora em Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde maio de 2014. Definição: a linha ideativa da pesquisa é o fio condutor unificativo do conteúdo de determinada investigação explicitado por meio da publicação. O holopensene pessoal da pesquisologia, a auto-organização pensênica do pesquisador, a composição do holopensene apropriado para recepção ideativa, o tema representando o mater pensene de pesquisa, ou da pesquisa. A linha ideativa da pesquisa, os eixos temáticos fundamentais da investigação, o argumento básico norteador da pesquisa, a trilha da autoinvestigação, o descortino do caminho pesquisístico, a síntese da auto- e heteropesquisa, o curso convergente das pesquisas pessoais, o ato de priorizar sempre o relevante útil sem sair do fulcro ou mega foco pesquisístico, a clareza quanto à perspectiva da abordagem, a percepção dos fatos orientadores da vertente ideativa a ser seguida, o despojamento para mudar o rumo da pesquisa a partir dos neoachados. E assim por diante, são mais de 20 linhas, são 28 linhas que ela colocou na fatologia. E na parafatologia, a autovivência do EV profilático, o rapport ideativo com a equipex, equipe extrafísica, o entrosamento paracerebral comparador de função, a inspiração sobre a linha ideativa a ser desenvolvida, o insight germinal, as inspirações extrafísicas orientadoras das autopesquisas, os exopensenes sadios capazes de deflagrar neo-raciocínios e neo-abordagens sobre o tema pesquisado ou esclarecer pontos obscuros do mesmo. E aqui em acabativa da remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Corte da realidade, escopo, fluxo pesquisístico multidimensional, limite da pesquisa e raia conscienciocêntrica. O desenvolvimento da linha argumentativa é decorrência da expansão da compreensibilidade do pesquisador atilado nas representações abstratas da realidade factual e parafactual. De qual forma você desenvolve a linha ideativa das próprias pesquisas? Quais as variáveis dificultadoras e facilitadoras desse desenvolvimento? E na bibliografia específica são listadas 4 fontes bibliográficas. Mega-análise da equipe da Enciclosapiens, Mater Pensene, encadeamento, delineamento, convergência, investigação, trilha, roteiro, vertente, megafoco, condutor, orientador, definologia, tematologia, criteriologia, pesquisologia, comunicologia, argumentologia, grafopensenologia, discernimentologia e mentalsomatologia. Questionamentos. Agora, sempre antes dos questionamentos, a gente vai te pedir para fazer uma contextualização, uma motivação que você teve para escrever esse verbete, por favor, Tati. Bom, boa tarde a todos, né, os tertulianos aqui presentes, os teletertulianos também. Esse verbete ele surgiu da experiência que eu tive durante 6 anos na Editares, né, fazendo parecer de livro,
Então, ali a gente via, né, as dificuldades ou as facilidades do autor em definir isso. E como, quando essa linha ideativa não estava exatamente definida, era isso justamente que dificultava o livro ser publicado, né? Então, eu tinha que voltar para o autor, para ele justamente delinear isso para o leitor, porque assim, não adianta, eu fiz questão de colocar na definição, né, explicitado por meio da publicação, porque a gente não escreve, a gente escreve para a gente também, mas a gente escreve para os outros, para as outras consciências. E elas precisam entender qual que foi a nossa linha de raciocínio. Não adianta essa linha de raciocínio estar só na nossa cabeça. E outra coisa que eu gostei que você colocou na publicação, porque a pessoa pode ter um tratado, mas se está no computador dela, aquilo não existe na prática, tá certo? Então, é realmente a hora que você torna público aquilo. Perfeito. E aí você... E o livro, ele é um objeto que é independente do autor. Porque, às vezes, a gente vai lá fazer, né, a devolutiva para o autor e ele fala assim, não, mas está claro, eu explico para você o que eu quis dizer. Não adianta, né? Porque o livro ele é independente, ou livro, ou verbete, ou artigo, seja lá, né, que texto que a pessoa for publicar, ele tem que ser independente do autor e ele tem que passar a mensagem de maneira mais clara possível para que o leitor entenda o que o autor quis dizer sem a presença dele, né? E outra motivação que eu tive foi de tentar entender, porque assim, eu vi que esse é um tema mais abstrato. Ele não é tão palpável. A hora que a gente lê um texto, fica claro ali a linha ideativa, mas é um tema abstrato, né? A gente precisa abstrair para entender qual foi a linha que o autor levou. E escrevendo verbetes, né, escrevendo artigos e livro também, eu vi que essa era contar um pouquinho também na minha experiência escrevendo texto. Né? Como que eu fazia para poder delimitar ou delinear essa raciocínio lógico que eu tive na hora de escrever o texto. Legal. A verbetógrafa, a professora Tatiana, em Fatologia, página 20, quarta linha. Poderia falar do ato de priorizar sempre o relevante útil sem sair do fulcro ou megafoco pesquisístico? Em meio a tantas informações, como pensar o que realmente é o relevante útil? A primeira coisa que a pessoa tem que verificar, dentro do rol de experiências dela, dentro do rol das especialidades dela, o que é o mais relevante, o que vai ajudar mais os outros, né? O que vai trazer mais benefícios para as outras consciências. Então, assim, para mim, o relevante útil é aquilo que eu tenho de verbação. Esse é o primeiro passo. Então, assim, o que eu já tenho de experiência acumulada e que eu posso compartilhar com os meus companheiros evolutivos, né? O que eu já posso compartilhar? Sempre tem alguma coisa que a gente tem, se a gente for pegar os nossos trafores, muitos trafores nossos são manifestados desde a infância. Então, mesmo que a pessoa seja jovem, ela vai ter alguma coisa a dizer, né? Então, para mim, o relevante útil é aquilo que eu já tenho de experiência para passar adiante. Isso fazendo gancho aí com o que você falou antes do livro, às vezes a gente observa, e eu também já passei por isso, quando a pessoa vai fazer um sumário, por exemplo, há uma tendência da gente querer abarcar, né, aquele tema na totalidade. Mas, com isso, a gente se perde, porque são muitas coisas. Então, esse relevante útil que você está falando, não, eu só vou colocar aqui, ou pelo menos, né, a essência, no eixo aqui, tudo que eu já tive experiência, ou que vai ser mais assistencial. Aí isso já dá uma delimitada dentro daquele universo todo. Pelo menos ajuda a pessoa a encontrar um foco mais específico, né? Não, e às vezes também a pessoa escreve um verbete, um artigo, às vezes um livro também, ela quer colocar todo o conhecimento dela ali, né? E na verdade, assim, aquele ali, eu brinco, né, que é só o primeiro, vão haver outros, né? Então, colocar ali, e isso daqui também eu vejo que é uma forma da gente não encher linguiça. Perfeito. Então, assim, não ficar colocando o que não o que não está diretamente relacionado àquele tema que você escolheu. Porque né? senão Então, assim, também não ficar... fica colocando água no feijão, fica meio diluído. Aquela ideia, ela permeia muito, mas ela é a mesma ideia, a pessoa está realmente se repetindo, né? Em Fatologia também, página 21, segunda linha. Por que ocorre o fato de muitos pesquisadores travarem ou adiarem o desenvolvimento das pesquisas justamente na etapa de delimitação do tema? Isso daqui é muito comum. Né? A gente na semana passada a gente teve um acoplamentário e o tema era acabativa autoral.
E aí o pessoal da Unescom fez uma parceria com o pessoal do Acoplamentário e foi feito várias dinâmicas para as pessoas definirem, e a pessoa tinha que se posicionar sobre o que exatamente você está escrevendo. Tinha que ser livro, né? Não podia ser verbete, artigo, não. Qual livro que você está escrevendo? E era interessante porque algumas pessoas que fizeram o Acoplamentário caíram de gaiato ali, né? Não sabiam ou não tinham pensado, né, que o tema seria trabalhado. E algumas pessoas foram por causa do tema mesmo. E aí, na hora que a gente senta para analisar caso a caso, né, é interessante, porque ali você vê direitinho quem pensou, quem refletiu, né, quem já se decidiu sobre o que quer escrever e quem ainda está voando, não parou para pensar. Então, eu vejo assim, que o importante é a pessoa sentar e refletir, né, sobre o que eu vou escrever. O que eu já posso trazer de útil para as outras consciências? Porque eu penso assim, a gente é intermissivista, a pessoa admite que ela é intermissivista. Milhões de pessoas com sims e com sexo, se a gente for pegar um universo aí de mais de 40 bilhões de consciências, nós fomos a microminoria que fomos escolhidos, né, a dedo para entrar lá no curso intermissivo. E a gente vir para essa dimensão, aplicar as ideias que a gente aprendeu ou desenvolveu lá no curso intermissivo, e não deixar isso registrado, é uma mega omissão. Né? Assim, eu vejo que é uma falta de solidariedade com os outros 40 os outros 40 bilhões que ficaram de fora, né? Então, assim, a gente ter esse compromisso, essa responsabilidade, esse dever de deixar o máximo possível as nossas ideias que a gente desenvolveu no curso intermissivo aqui publicadas. Então, assim, a pessoa travar nesse ponto, você vê assim, que tem preguiça mental. Tem um verbete da professora Cristina Bassanese, que é a síndrome da inércia grafopensênica, que ela trata ali de todas as patologias que estão envolvidas com isso, né? Então, tem lá preguiça, tem uma série de questões que a pessoa coloca para não se definir, ou seja, para não se decidir. Não, eu vou escrever sobre isso. Entendeu? Não sei como, às vezes a pessoa nem sabe como que ela vai fazer para escrever, ela vai ter que pensar, pesquisar, mas definir, se decidir, não, eu vou escrever sobre isso, sobre esse tema. E aquele tema que tenha mais relação com a sua consciência, né? Com você, o que você pode ensinar mais. É porque quanto mais a pessoa demora a vencer essa etapa inicial de delimitação ou de assumir um tema, mas ela também não tem noção de que, apesar de assumir, apesar de escrever, outras dificuldades virão, que é o que você está comentando no verbete, às vezes de delimitação, ou de expressão, ou de ter, às vezes, ideia original, de conectar com os amparadores. Então, é importante a pessoa já vencer essa etapa rápido, porque até certo ponto ela é mais fácil, que aí, quando vem a pesquisa, que a pessoa vai ter que quebrar a cabeça para, enfim, sair do outro lado, né? Fazer a publicação. O primeiro passo é a pessoa definir o tema, porque assim, a linha da pesquisa, ela ainda não é, quer dizer, você só definir o tema ainda não é a linha ideativa. Perfeito. Então, assim, é só o primeiro passo, mas é importante a pessoa se posicionar. Em Pensenologia, página 20, segunda linha, gostaria que relacionasse os definopensenes com o tema do verbete. Os definopensenes, eles têm total relação com esse tema, porque assim, a definologia, de certa forma, ela é a própria linha ideativa, né? Porque ela está dizendo aqui, do que eu estou falando? Né? Então, dentro do verbete aqui, linha ideativa da pesquisa, do que exatamente a Tatiana está falando? Se você for lá na definição, vai ficar mais claro do que exatamente o que você está falando. Se você ler o verbete todo, vai ficar mais claro, mas sem uma definição, fica mais difícil a gente entender do que exatamente a pessoa está falando. E é exatamente isso. Eu acho que você cita aqui o corte, né? Se não me engano, corte da pesquisa, alguma coisa assim. Corte da realidade? Corte da realidade. O verbete? Isso. O verbete que você colocou aqui, né? Corte da realidade. Exatamente isso. A definição, você vai pegar aquele universo e vai dar o seu prisma, né? O seu enfoque. Então, isso aí é muito sério. Por isso que, quando ela coloca publicação na definição, né, quando você coloca publicação na definição, você já está dizendo que, para você, a pesquisa tem que ter esse caráter prático de tornar público, entendeu? De você trocar informações com o leitor e não ficar aquele teórico, aquela pessoa que é muito ensimesmada, né?
Outra coisa, poderia abordar em Fatologia, página 20, a paciência para a maturação das ideias? Aonde que está? Qual linha? 7ª linha, página 20, Fatologia. A paciência para a maturação das ideias, né? Porque uma vez que a pessoa definiu lá o tema de pesquisa, não, eu vou pesquisar, eu vou pegar o meu caso, só para a pessoa tentar entender. Eu tenho escrito vários verbetes sobre projetabilidade, né? Sobre o desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Então, assim, uma vez que eu defini o tema, desenvolvimento da projetabilidade, quais são o que eu ainda preciso refletir, o que eu ainda não sei sobre esse assunto, né? O que eu ainda, quais são os interesses que eu tenho de desenvolver, de aprender ou de entender como é que funciona isso. Ali vai ficar mais fácil para a pessoa definir os temas que ela vai pesquisar, né? E o que ela vai desenvolver ali. A pessoa precisa ter paciência, né? Eu tenho escrito, né? Eu estou escrevendo um livro sobre desenvolvimento projetivo e eu comecei ele em 2009. Aí fiz um apanhado geral daquelas experiências que eu tinha, do que eu tinha já de informação sobre o tema e levei na Unescom. Mostrei, né, a Kátia Aracaki e a Dulcidal que analisaram. Aí elas falaram, olha, está muito técnico, está faltando a parte mais consciencial. Então, essa era a parte que eu tinha que desenvolver. Agora, essa parte mais consciencial, mais autoconscienciométrica, a gente não desenvolve assim. Né? Tem que ter tempo, precisa de maturação. Então, eu fui, deixei as anotações, meus registros lá guardadinhos e fui desenvolver a parte mais autoconscienciométrica, para entender melhor a projeção e como que foi o processo de desenvolvimento projetivo, quais as lições que eu aprendi, o que eu desenvolvi consciencialmente falando, o que eu desenvolvi através da projeção. E aí, no ano passado, né, 2014, eu retomei a pesquisa, porque essa parte já tinha sido maturada, mas isso levou 5 anos, e precisa ter essa paciência, né? E aí existe uma linha divisória muito tênue entre a paciência e também a ficar empurrando com a barriga, a procrastinação, né? Então, se a pessoa verificar, eu estou fazendo realmente alguma coisa para desenvolver a parte que está faltando lá da pesquisa? Não, eu tô no caminho. Ou eu esqueci aquela pesquisa, não quero mais mexer com aquilo, estava difícil, então deixa para lá, surge deixa outra novidade, ela engavetado, começa a abrir outra para preencher esse vazio. E aí a pessoa vai guardando, né, um monte de pesquisas lá, ou de textos que ela começou, e está tudo lá na gaveta e ela não termina nenhum. Então, isso aí realmente é muito sério, a pessoa saber lidar com a incerteza ou com a própria ignorância, falta experiência. Então, ela precisa buscar, né, correr atrás daquilo para ela poder preencher essa lacuna. Então, eu acho que isso aí é fora de série. Nas minhas pesquisas ou no processo da retrocognição, a gente vê muita gente que quer tudo para ontem. Não tem essa maturação, a pessoa não quer estudar, refletir, pesquisar, experimentar, viajar, se for o caso, para sentir. Ela quer saber já alguém, um nome, uma vida para ontem. E a gente fala, mas você tem que ver o processo. Você tem que experimentar, tem que ter a descrenciologia, ver se não vai no nosso bico, dá trabalho, então é exatamente isso. E uma coisa que eu vejo que ajuda a minimizar essa, vamos dizer assim, essa pressa, né, que a gente tem de entender logo aquele assunto, é escrever verbete. Porque, como ele é um corte um corte menor, né, mais específico ali de uma realidade, você tem como, essa parte que eu já entendi. Então, eu vou escrever alguns verbetes sobre esse tema, do que eu já entendi, que vai me permitir entender o que eu ainda não sei. Né? Vai ampliar a minha visão daquele tema, e isso vai me permitir, e isso aconteceu comigo. Né? Eu escrevi, eu acho que 5, eu já perdi a conta, mas eu acho que eu escrevi 5 verbetes seguidos assim sobre projeção e me ajudou muito a entender. E olha que eu já pesquiso isso desde 2000, entendeu? É uma série de pesquisas que eu venho fazendo, de autopesquisa, e outra coisa, e aquilo ampliou a minha visão. E ajuda porque você tem o feedback na hora, as perguntas, o debate aqui, alguma coisa que alguém fala que você não tinha reparado, né, naquele enfoque. Então, essa é a técnica que eu estou usando também. Peguei a retrocognição e estou tentando secar ao máximo para você ter se apropriar mais do tema, e com isso você faz uma saturação no tema, você tem mais experiência, por exemplo, mais retrocognição, tem mais contato, mais pessoas te procuram.
Então, isso vai qualificando a pesquisa, que é realmente o que você está falando aqui. Fala, Cláudio, depois a Pilar. Na condição, Tatiana, que você fala sobre a pessoa que escreve vários textos, não termina, não tem acabativa, que isso é muito sério, né? E aí claro que a gente tem que pensar muito sobre isso. Acho que cabe muito a pessoa, ela tem essas inspirações e tal, mas ela organiza isso. Tem que manter. Tudo bem, é o que o professor Pedro está falando. Você tem a pesquisa e deixa ela maturando. E não perde essa organização. Você faz uma taxologia das suas pesquisas. Eu acho que a gente deve estimular, sim, a inspiração, anotar, registrar. De repente, não é hora de acabar, não é caso de forçar. Tem muita pressão para a gente fechar livro, acabar livro. Às vezes o livro não vai ficar bom, vai ser um desperdício. Então, tem que saber o momento certo, né? E aí cabe também a pesquisa tem que amadurecer. E como a gente faz autopesquisa, você não pode forçar. Muitas vezes é um processo seu que você está... É a tua vivência, a tua pensanidade. Mas eu achei muito válido. Você poderia falar mais sobre isso, essa questão de organizar os seus achados, suas GESCONs, as suas pré-GESCONs? Eu acho que tem que ter esse discernimento, sim, mas a gente não deve parar de escrever por causa disso. Então, assim, esse tema aqui que eu estou pesquisando, eu preciso maturar. Ainda não está na hora de eu publicar sobre esse assunto. Mas tem um monte de assunto que a gente pode publicar. Você entendeu? Eu penso assim, que não existe um assunto... Não é possível que a pessoa, todos os assuntos, todas as pesquisas dela, nenhum não pode ser publicado. Entendeu? Então, assim, sempre tem alguma coisa que a gente já vivenciou, que a gente já sabe. Perfeito. E outra coisa, quando você começa e entra nessa linha de raciocínio, tem algumas coisas que às vezes acontecem, que eu percebo que é daquele momento, às vezes, daquele amparador, daquela inspiração que você tem que aproveitar e ir até o final ali, fez o verbete, vai até o final para você aproveitar aquela situação, porque às vezes ela não vai voltar. Sim. Vai voltar em outro assunto, em outro momento. Então, você tem que estar sempre vendo qual que é a bola da vez para você, mas com isso que você falou, escrevendo, tem que estar ali sabe, para não muito tateando, assim, no sentido de não chegar no final, mas no sentido de você querer publicar. Dar vazões às nossas pesquisas. E outra coisa que eu acho importante, que é uma coisa que até o Pedro vem comentando muito nas tertúlias dele, que é o continuismo da escrita, né? Então, assim, você sempre estar escrevendo alguma coisa, entendeu? Você está escrevendo um verbete, você está escrevendo um artigo, não parar. Né? Porque se você para, aí entra lá a síndrome da inércia grafo-bensênica, você perde inspiração, você perde o amparo de função. Entendeu? Porque tracking, assim, ali, você vai para o acostamento, fica ali... Perde a linha de raciocínio, perde a criatividade. Então, e uma coisa que eu acho muito séria é a gente ser prático, ser bem pragmático. Essa pesquisa eu pretendo publicar como? Em qual formato? É no formato de artigo? Então, vou, o mais rápido possível, transformar aquilo em artigo. Vou publicar onde? Numa revista? É em algum congresso? Como que eu quero divulgar aquela informação? É um artigo, é um verbete que eu quero escrever? Não, um verbete, por exemplo, para mim é mais fácil escrever um verbete que ter um artigo. Então, muitas vezes, eu prefiro colocar aquela ideia no papel através de um verbete do que num artigo. Mas o artigo também é muito bom, porque força a gente a ter uma linha de raciocínio que é diferente da do verbete. E o ano passado, por exemplo, eu escrevi um artigo para o Cipro, e foi muito sério esse artigo que eu escrevi, porque assim, eu fiz um balanço de todas as experiências que eu tinha tido em 13 anos de projeção. E como que aquelas experiências me ajudaram a fazer uma série de reciclagens. Todas as reciclagens que eu tinha feito diretamente relacionadas às projeções. E foi muito sério eu ter escrito esse verbete, porque ele permitiu, é como se fosse assim, ele me deu a certeza que eu já estava pronta para voltar para o livro. Não, agora eu já entendi o recado, já estou madura, já fiz a maturação que eu precisava, e foi ele que permitiu que eu voltasse para o livro. Então, o veículo que você vai escrever, às vezes, é extremamente importante você decidir. E aí, esse artigo, por exemplo, foi apresentado no Cipro, que é um congresso internacional, que tem o seu peso também, enquanto reunião de pesquisadores sobre aquele tema. Então, é muito importante você decidir qual que é o veículo que eu vou utilizar para publicar essa obra. E publicar, e não ficar enrolando. Uma coisa que você está falando que ajuda, principalmente o pessoal mais... ou inexperiente, ou que está começando, é atrelar
vou falar a mesma coisa que você falou, mas é atrelar a forma ao conteúdo. Quer dizer, esse conteúdo que eu tenho, ele vai em que formato, né? Em que forma? E a pessoa já começar naquela forma. Então, tá pensando num tema, decidiu que é verbete, já pega o template do verbete e começa. É artigo? Não, já pega o template. Não ficar solto, depois eu vejo. Não, já começa uma coisa junto com a outra para tentar dar esse encaminhamento, né? Uma coisa puxar a outra, né? Eu só vou voltar um pouquinho, porque era essa parte prática que a Tatiana colocou como exemplo de fazer o verbete, né? O verbete, só essa linha ideativa na prática do verbete, como ela favorece o raciocínio, Perfeito. Amadurece o raciocínio devido ao detalhismo que ela tem, as várias vertentes, e até no raciocínio da argumentação, que é mais consistente, mais sólida, para aquela pesquisa. Então, só ia reforçar isso, que o próprio verbete, a chapa do verbete, já é uma linha ideativa de pesquisa. E você vê como é paradoxal, porque, apesar de ser o verbete uma síntese, ele tem essa análise violenta quando ele começa a picotar a realidade pelas sessões, né, e você vai fazendo contato e, vamos dizer assim, conotações com diversas possibilidades. Então, são 70 vertentes aí. Exatamente. Então, isso é que é interessante e demonstra que é possível você fazer esse jogo de análise e síntese, pegar um assunto e conseguir chegar e ter uma coisa bem acabada, assim, bem produtiva, que vai ser assistencial, né? Conclusiva. Então, isso é paradoxal, porque as pessoas às vezes não entendem as sessões, né? Então, daqui, você está com um assunto aqui, você vai lá e volta. Vai lá na pensionologia e volta. Vai lá na fatologia e volta. Vai lá na síndrome, na doença e volta. Mas sem sair do prumo, que é, né, esse eixo. Essa linha ideativa. Perfeito, né? Essa linha ideativa da definição, do título, da especialidade. Às vezes as pessoas não fazem isso. E, ao mesmo tempo, o verbete ele te dá uma visão de conjunto. Primeiro, para o próprio autor, né? Assim, se a pessoa decide, se eu fosse escrever um livro agora, a primeira coisa que eu ia fazer era escrever um verbete sobre aquele tema, porque isso já amplia a sua visão, né? Porque às vezes a gente está com a visão pequenininha sobre aquilo. Outra coisa, por exemplo, só pegando esse seu, como que amplia, né? Além da pessoa escrever, quando é obrigada a fazer remissiologia, que a pessoa vai ver os assuntos irmãos, vamos chamar assim, que tem relação, sinonímicos até certo ponto, aquilo ela já abre a cabeça dela, porque ela é um código, cada verbete, né, é um processo analógico muito forte, então abre a cabeça de toda forma. Então abriu, ela vai para a teoria, aquilo pode às vezes parecer que ela vai se dispersar, mas como ela é obrigada a focar e terminar, tem que agarrar o touro pelo chifre, não, eu tenho que terminar isso aqui e entregar, enquanto não entregar, o negócio está ainda, né, tá vivo. Então, aí ajuda a pessoa. Ela abre, expande, mas ela tem que sentar e acabar e focalizar ali. Mesmo a frase enfática dá um ensejo quando a pessoa consegue fazer, porque muitas pessoas fazem o verbete e empacam na frase enfática. Engraçado, né? Porque tem que dar ali um fechamento, resumida. né? Inclusive, depois, eu não sei se vai ter pergunta aqui, mas eu vou te perguntar, que eu adorei essa frase enfática, quero que você fale sobre ela. Eu estava pensando aqui sobre essa questão que vocês estão discutindo, e aí surge a ideia da síndrome da desvalorização das neoideias ou da síndrome da desvalorização da verponologia. E eu estava pensando aqui, de que forma essa desvalorização ela é evidenciada? Seja desvalorização pela desorganização, desvalorização pelo sucateamento da apresentação, desvalorização pelo momento errado, ou desvalorização das novas ideias pela falta de foco, e principalmente, acho que a questão essencial é você desvalorizar as neoideias e a Verpon pela pouca reflexão. Aí eu quero que vocês, se vocês puderem adicionar alguns itens ou comentar, por favor. Isso também é comum, né? Tem um artigo muito bom da Kátia Aracaki na Unesco, na revista Scriptor. Deixa eu ver se eu mostro ela aqui. Não sei se dá para ver. Dá para ver. Na revista Scriptor, é a número 1, tá, gente? Ano 1, número 1. Chama Autodesassédio Autoral. É um artigo sensacional da Kátia, que ela fala o seguinte: quais são as desculpas mais comuns que as pessoas usam para não escrever? E ela desmonta os argumentos, esses argumentos. Se eu não me engano, são 20 argumentos, né? Então, tem lá, um deles é esse, assim, o professor Valdo já escreveu tudo que tinha para escrever. Né? Eu
quem sou eu para fazer alguma coisa nova? E, gente, é ridículo. Se a gente for estudar os temas, na enciclopédia, por exemplo, tem muita coisa para escrever. Tem uma série lá de desculpas que as pessoas usam. Vale a pena a pessoa analisar olhar, todos né? esses temas e ver assim, quais são aqueles que eu uso, quais são aquelas desculpas que eu utilizo para não escrever. Ou seja, não, isso não é para mim, nessa vida agora, eu não tenho talento. Gente, com um monte de técnicas conscienciográficas que existem. Mas qual é o título desse artigo? Tá na O título, o título do artigo chama Autodesassédio Autoral. Que é o que você está colocando. Né? Tá? A pessoa tem que se desassediar, né? Tem que se desassediar. E assim, uma coisa que eu acho muito séria, a pessoa definir o que ela vai escrever, começa por uma coisa menor, entendeu? Às vezes a pessoa quer já ir direto para o livro. É isso que eu ia falar no caso ali. Às vezes tem um egão muito grande, a pessoa quer ser o ó do borogodó naquela área, então se já tem alguém que está pesquisando, ela nem... Isso então não, quero uma coisa só minha. E aí sabe que alguém pesquisou, ela para. Então tem um processo egóico muito grande, que a pessoa briga com isso. Ela tem que abrir mão disso e fazer o que ela acha que é melhor e concordo. Pequeno, começar devagar, né? E outra coisa que eu acho muito séria também é a questão da assistencialidade. Eu tenho a impressão de que as pessoas ainda não entenderam que a escrita é assistência. E talvez é a assistência mais refinada e mais séria que a gente pode fazer duradoura, aqui. né? Então, assim, às vezes eu tenho essa impressão que as pessoas ainda pensam que a escrita é um ato egóico. Não, a pessoa só está falando dela. Tem muito preconceito, a pessoa fala, nossa, a gente está precisando aqui de gente para fechar o curso, para limpar a sala, sei lá por quê, e a pessoa está lá escrevendo no ciclo. Então ela acha que isso é, né, quase uma heresia, porque está tendo tanta necessidade. Então há ainda muito preconceito com o processo intelectual, apesar de tudo que é feito aqui contrariamente a isso, né, para liquidar essa condição. Então, se a pessoa não banca esse desassédio dela, ir lá realmente sentar, tem o horário dela, acabou o mundo, dando um câncer no universo, como diz o professor Valdo, mas ela vai escrever, enquanto ela não tiver essa reeducação, ela sucumbe ao holopensene, a mesologia engole ela. E uma coisa que eu queria até, um depoimento aqui, né? Em 2013, eu tinha colocado como meta desenvolver assistencialidade. Eu quero ser uma pessoa assistencial. Porque eu tinha na cabeça aquelas crenças disfuncionais, que eu não era assistencial. Aí eu comecei a pensar, gente, uma pessoa que já é voluntária da Conscienciologia há mais de 10 anos, você está trabalhando de graça para os outros. Ela não pode ser tão pouco assistencial assim, né? E aí eu pensei, gente, aonde que eu posso ajudar mais? O que eu posso fazer que eu vou abarcar assim, mais pessoas, que eu vou poder ajudar mais gente? E aí eu entendi que, através da escrita, eu ia poder ajudar mais. Ia abarcar mais gente. Né? E ia sair um pouquinho... porque, assim, mesmo que a gente seja docente, tudo, a gente vai abarcar um número pequeno de pessoas. Quando a gente escreve, o número é muito maior. E tem um agravante aí, posso falar? Sim. Esse tipo de assistência não é igual. Ele é mais difícil. Ele é mais difícil. Porque o desassédio mental somático, a pessoa grita mais alto do que uma ferida aberta. Porque ali, às vezes, mexe nos gurgumilos. Então, você, às vezes, fazer a revisão e dar para a pessoa, isso não é fácil. A pessoa, às vezes, se sente atingida. Vocês devem ter experiência milhões de vezes maior que a minha. Então, é um nível de assistência, vamos dizer assim, hard, que eu quero dizer. Difícil a pessoa. Porque, assim, ela, às vezes, escreveu lá um livro, sei lá, algumas páginas daquilo, para ela é a vida dela. Então, se você, né, dependendo de como você está mexendo com os brios dela, né, pior do que às vezes xingar ela. Então, o que eu quero só contribuir é que é isso, é uma assistência bem ampla e também muito profunda, porque mexe às vezes na pensenidade, na intraconsciencialidade. Não é qualquer um que banca, suporta, né, essa condição. Não, e fora, assim, quando a gente está escrevendo, eu percebi isso, um incremento muito grande no amparo extrafísico. Né? É como se a gente conquistasse ali o direito de ter quase que full-time um amparador sugestionando. Aí a pessoa que fala que não tem tema de pesquisa, né? Começa a escrever que você vai ter amparo. Nossa, e vai chover de ideias. Nossa. Você não vai dar conta da demanda. Não dá, né? A demanda, vamos dizer assim, de ideias para escrever é muito maior do que o que a gente dá, pelo menos que eu dou conta de colocar em prática.
E tem as consex também a ser assistidas, né? Porque tudo que a gente está estudando atrai as consex para a nossa psicosfera e a gente vai assistir. Então, assim, é uma assistência que a gente faz o tempo todo. E aí, depois que a gente publica, continua fazendo assistência. Então, é muito sério. Eu queria só fechar com a pergunta do Cláudio, que é o seguinte: no começo a pessoa menospreza as ideias, que é a pergunta dele, por todas essas patologias. Mas depois ela vai menosprezar, porque é impossível ela dar conta de tanta ideia. Então, quando ela entra no Lopensene e, vamos dizer assim, toma dessa cachaça, né, que o Sr. Valdo fala da cachaça mental somática, ela vai ver que ela não dá conta de tanta ideia que vem, porque ela precisaria só fazer isso e não dá para só fazer isso. Então, esse é o ideal, quando ela começa a estar realmente menosprezando as ideias, mas sem deixar de fazer aquela ideia central. Se uma coisa leva a outra, né, tem o processo da analogismo, você tem ideia para fazer muitas coisas, mas realmente na prática às vezes não dá. Mas isso é o ideal, você já está doando ideia, né? Ou pelo menos quando você tiver mais tempo, anotações que você vai pegar daqui às vezes uma década depois, e esse é o ideal, significa que você está frutífero, ele está frutificando, está bem, né, amparado nesse sentido, né? Quer falar? Tatiana, parabéns pelo verbete. Sobre aqui na fatologia, na sétima linha, oitava, né? Oitava linha de baixo para cima, na questão a percepção dos fatos orientadores da vertente ideativa a ser seguida, né? E o despojamento para mudar o rumo da pesquisa a partir dos neo-achados. Como é que é isso? Às vezes a pessoa tem uma linha de pesquisa, né? Aí estava escrevendo, de repente viu que não era aquilo, que os fatos orientam a pesquisa e tem que abandonar tudo aquilo que escreveu para fazer outro. Isso acontece? Como que pode fazer essa virada? Eu vejo assim, a menos que a pessoa esteja escrevendo alguma coisa que seja anticosmoética, aí ela teve algum insight ali dos amparadores, fala, olha, é melhor você não escrever sobre esse assunto. Mas, de modo geral, eu vejo que não é bem abandonar o tema de pesquisa, é a linha que você vai desenvolver. Tá? Então, assim, muitas vezes os fatos ali, por exemplo, um livro que cai na sua mão, uma pessoa chega para você e fala, conta a experiência dela, que tem total relação com aquele tema que você está desenvolvendo. E isso muda o rumo da pesquisa. Tá? Vocês desculpem eu ficar falando da minha experiência, porque mas, assim, vou citar um exemplo. O último verbete que eu defendi aqui, o nível de projetabilidade. Esse verbete, para mim, foi muito sério, por quê? Eu estava lá escrevendo o verbete, desenvolvendo, e eu estava muito focada no nível de projetabilidade, no sentido de o que vai dizer se a pessoa ainda é jejuna ou se ela já é veterana, dentro da projetabilidade. Eu estava muito focada na questão técnica. Não, se a pessoa domina, por exemplo, volitação. Eu estava muito focada nessas questões técnicas. E aí os amparadores, durante a TENEPS, vieram assim, eles são muito gentis, né? Eles falam, olha, seria bom você relacionar o tema à cosmoética. E eu não tinha pensado nisso. Depois que a gente defende o verbete, parece tão óbvio. Mas na época eu não tinha caído dessa ficha. Aí eu fui estudar cosmoética, lá no Projeciologia e tudo, e tentar relacionar todo o tema, né, e o verbete assim, já estava quase pronto. Eu mudei a linha ideativa toda do verbete por causa da cosmoética. Então, todo ele está centrado, e a própria defesa do verbete ficou toda linkada na questão da cosmoética. Ou seja, o que vai dizer o nível de projetabilidade da pessoa não é se ela domina, sai do corpo ou não. Não é, às vezes, a cosmoética. É a qualidade. Não é a quantidade. Perfeito. É a qualidade. Ou seja, que nível de consciência ela consegue atingir, que nível de consciência ela consegue ter contato, que ambientes extrafísicos ela frequenta. Né? Que nível de parafenômenos ela tem. E isso tudo vai estar diretamente relacionado ao nível de cosmoética dela. Ou seja, eu mudei a linha ideativa do meu verbete por causa de uma palavra, né, que os amparadores deram Agora, ali. uma coisa que, por exemplo, se não é o caso lá da anticosmoética, mas algum fato novo fez a pessoa não qualificar a pesquisa, mas mudar mesmo. Ela vai, entre aspas, abandonar aquela linha e vai abrir outra. O ideal é ela dar um fechamento para aquilo.
Ela publicar alguma coisa daquela linha que ela vinha, entendeu? A pessoa vem fazendo a linha de pesquisa, daqui a pouco ela foi jogada para uma outra totalmente diferente. Então, para aquilo não ficar sem um fim, que é a definição dela, tem que ter uma publicação. Você fala, não, já sei que eu tenho que ir para cá. Mas assim, espera 5 minutos, eu vou só terminar isso aqui, porque senão, na prática, a gente vê o acúmulo de né, pesquisas em aberto, com essa desculpa, às vezes, sincera, que realmente acontece, que a gente vai evoluindo e vai amadurecendo e a pesquisa vai ganhando outra. Então, você tem que ter essas etapas de publicação, porque aí, se você publicou, beleza, você atendeu e agora você vai partir para uma nova. Quando não é isso que ela falou, que você está só qualificando. Realmente, aí você está indo para o barco aqui, aí você só dá uma ajustada. E aí sim, a publicação já vai sair com outra cara. Mas aí não precisa publicar um livro, né? Um não, tratado exatamente. sobre isso. Publica lá um verbete. Tudo. Mas assim, às vezes o que acontece, Cleverson, é de os amparadores mostrarem o que é a prioridade, né? Porque às vezes realmente, às vezes a pessoa começa a pesquisar um tema lá que ela acha muito interessante, mas naquele momento não é o prioritário para ela. Perfeito. Então, assim, muitas vezes é para mudar mesmo, entendeu? Mas eu acho importante dar acabativa. Uma coisa, se não me engano, foi a Dulce que comentou no lançamento do livro dela, do timing, né, do livro, do timing da pesquisa. Se a gente passa muito tempo numa pesquisa, às vezes o timing passa porque você já não é mais o mesmo de que quando você começou. Então, você está com aquela pesquisa, mas ela não nasceu ainda, mas você já está querendo pegar outro, já está em outro momento. Então, esse timing também vale a pena. E se você vai publicando coisas menores, pelo menos você já está atendendo um pouco aquele público, aquelas pesquisas, né, estão sendo encaminhadas, mas o ideal realmente, se era o objetivo chegar no livro, é tentar chegar no livro para você poder partir para uma coisa mais ou maior ou diferente. E eu queria perguntar aqui também na fatologia, na linha 11ª linha de baixo para cima, queria que você abordasse um pouco a autossabotagem ideativa associada aos pertúrbios emocionais. Teria ampliar isso aí? Se você... Esses pertúrbios emocionais são esses que a gente estava falando aqui, né? Então, a pessoa tem uma série de crenças disfuncionais relacionadas à escrita. Ou, eu não sou capaz de escrever. Ou, não, escrever é muito difícil. Fazer pesquisa é uma coisa muito difícil. É como se fosse um dom, né? Não, tem gente que nasceu com um dom, tem gente que não, né? E a pessoa nunca tentou, ela nunca sentou para ver, ou procurou ajuda também, né? Então a pessoa fica lá elucubrando, não, isso não é para mim, eu não consigo escrever, mas não procura ajuda, né? Hoje em dia, hoje na Conscienciologia, tem uma série de instâncias aí que a gente pode utilizar para aprender a escrever, né? Então, assim, não existe desculpa para a gente não se auto-enfrentar. Então, assim, se o problema é psicológico, a pessoa senta, ela trava, procura consciencioterapia. Então, assim, tenta achar uma solução, entendeu? A pessoa não ficar sem escrever, porque eu encontrei essa problemática aqui e não fazer nada. Ela tem que achar uma solução. Não, é porque eu não sei escrever. Então, vai procurar um curso, vai fazer um curso da Unescom, vai fazer lá o verbetografia, entendeu? Ou vai procurar ajuda consciencioterápica, enfim, a pessoa procurar uma solução. Pode falar. Eu gostaria que, parabéns pelo verbete, eu gostaria que você explicasse o vácuo inspiracional. O vácuo inspiracional é quando a pessoa começa e para, né? Começa e para. Não, agora eu vou escrever. E aí depois, na primeira dificuldade, a pessoa para. A tendência é a cair a criatividade. A tendência é ter esse vácuo inspiracional, né? A professora Cristina Bassanese, ela abordou bastante esse tema, ela aprofundou bastante no síndrome da inércia grafopensênica. Isso, da inércia grafopensênica, que é justamente esse... aquela ideia clássica do escritor, né? Ele está lá em frente ao computador e não sai nada. Né? Então, essa pessoa travou na escrita e não consegue ir adiante. E aí ela lista uma série de recursos que a pessoa pode utilizar para sair dessa inércia. Então, agora eu não estou tendo ideia, estou lá escrevendo um verbete. Eu não estou tendo ideia do que eu faço, do que eu escrevo nesse verbete. Vai fazer pesquisa. Entendeu? Vai ler verbetes que têm relação com aquele tema. Às vezes até o professor Valdo usa uma técnica que eu passei a adotar e ela ajuda,
É você fazer o trabalho, entre aspas, administrativo da pesquisa. Que às vezes é organizar, você mexer na biblioteca, limpar, mexer em pasta, mexer em coisas assim. Aquilo naturalmente vai ajudando, você conecta uma coisa com a outra, ou até te dá uma folga mesmo cerebral. Quando você volta, você tende a voltar com mais inspiração. Até foi interessante, né? Porque eu já tinha escrito 8 verbetes antes desse. Mas para escrever esse, parecia assim, um laboratório, né? Os amparadores, eles são bem bonzinhos com a gente. E eles me colocaram meio que na pele de uma pessoa que tivesse dificuldade com a escrita. Porque se normalmente eu não tenho tanta dificuldade. Mas esse verbete era impressionante, assim, era como se eu me colocasse na pele de uma pessoa totalmente travada. Eu falei, gente, mas não é possível, como é que escreve? Como que eu escrevo? Como é que eu faço esse verbete? E eu travei mesmo. Foi bem interessante, foi bem didático. Né? Eu acho que foi até para eu me colocar no lugar das pessoas e tentar entender como é que é, ou por que as pessoas têm tanta dificuldade, né? E tentar entender e tentar ajudar. E nesse verbete foi isso. E aí o que eu fiz para destravar? Fui fazer pesquisa e tal. No caso desse verbete, eu tinha muito material, era muita coisa sobre o assunto, e eu estava com dificuldade de fazer o quê? Delinear a linha ideativa da pesquisa. Era impressionante. É um meta-verbete, né? É, o meta-verbete. E eu tive muita dificuldade no início. Aí, o que eu fiz? Tinha muita coisa, pesquisei muita coisa, tinha muita coisa escrita. Aí, então, o que eu fiz? Eu fui organizar as ideias por similaridade. E aí eu achei 3 linhas, né? Que tinha a questão da pesquisologia, tinha a questão da heuristicologia, que é da criação, a criatividade, e da gesconologia, que é a acabativa. E aí eu fui separando, né, as ideias que eu tinha nessas 3 vertentes, e aí eu consegui escrever o verbete, né? Porque aí eu consegui fazer essa linha unificativa a partir da pesquisa, ou seja, a pessoa vai ver lá tudo que ela tem sobre aquele assunto, tudo que ela conseguiu reunir sobre aquele assunto, com base naquilo, ela vai dividir ali por similaridade, ou seja, ela vai usar a criatividade dela para fazer a união do que se parece com o que aqui, e ela vai vai terminar aquele trabalho, né? Ou seja, ela vai colocar aquilo numa forma lógica que outras pessoas possam entender da mesma forma que ela, ou entender a linha de raciocínio que ela utilizou naquela organização. Tá bom? Agora, uma coisa que acho que entra dentro disso, quando a pessoa começa o caso, você começa a escrever mais, você vai ver que tem temas que você tem mais inspiração ou facilidade do que outros. Então, às vezes, isso pode indicar o processo do passado, a forma ali. A pessoa entra num assunto que ali é como se ela estivesse nadando de braçada. Tem outros mais hard mesmo, mais difíceis, ela vai ver que ela está nadando contra a correnteza que é natural, ela está desbravando aquele flanco. Então, quando você vai escrevendo sobre diversos assuntos, você vê que tem uns que você se dá melhor do que outros, e isso pode indicar realmente já uma tendência do passado. Né? Isso eu achei, nesse verbete foi bem interessante isso, porque eu vi assim, a dificuldade que eu tive de falar de um tema abstrato. Né, o quanto eu sou concreta. Né, e isso foi interessante, porque eu identifiquei justamente isso. E é interessante porque o meu duplista, ele já é mais das ideias. Ele é mais da filosofia, né? A vertente dele é essa. Legal. Em algum do verbete a gente até fala isso, né? Que a linha ideativa mostra muito da matriz cognitiva da pessoa. E eu vi assim, olha, minha matriz definitivamente não é a filosofia. Muito bom. Em Fatologia, página 21, 5ª linha, poderia discorrer acerca da falta de clareza quanto à ideia central da pesquisa? Isso aqui tem a ver com a textualidade, né? Que é aqueles conectivos, a pessoa colocar no papel da maneira mais clara possível para o leitor. E é muito comum a gente, quando vai corrigir, quando vai fazer um parecer de uma obra, a gente vê que muitas vezes a pessoa, quando está escrevendo, ela não pensa no outro. Ela é como se o leitor não existisse. Monólogo, né? Um monólogo, né? Então, isso daqui é você fazer esse exercício de, na hora que você vai colocar aquela ideia no papel, pensar na pessoa que vai ler, né? Pensar assim, como que eu posso tornar
ou escrever de uma maneira mais clara para o outro, né? Como que a outra pessoa vai ler esse texto? Tá claro? Ela vai entender o que eu estou querendo dizer? Né? Então, usar, na hora da argumentação, usar uma forma que... se colocar no lugar das outras pessoas, se colocar no lugar do leitor. Ou seja, é fazer assistência que precisa ser feita. E uma coisa que ajuda muito é, na hora que está escrevendo, já fazer assim, e depois ler como se fosse o leitor, Isso. óbvio, né? A pessoa relê, e ali ela vê, não, aqui pode ser assim, eu posso usar isso, mudar essa palavra, tornar mais claro. Porque às vezes a gente também no início, no afã de querer escrever, a gente acha que isso é perda de tempo, né? De voltar e reler. Então, acho que isso é fundamental. Você passa uma outra camada ali, aí você vai ajustando o texto, né? Mas é importante, assim, a princípio, o ideal é a pessoa colocar as ideias no papel sem repressão. Sem esse tipo de... sem repressão. Coloca as ideias no papel do jeito que ela acha do jeito que veio na cabeça. Depois é que a pessoa vai fazer essa organização do texto, né? Tem um verbete muito bom da professora Rosa Nader, que é a textualidade verbetográfica, em que ela traz uma série de técnicas que a pessoa pode utilizar para fazer esse... Na verdade, é o ajuste estilístico do texto, né? Mas, assim, a princípio... Porque, às vezes, a pessoa que nunca escreveu... Trava, né? Ela trava, porque ela acha que o verbete nasceu bonitinho, assim, igual ele está agora, né? Já revisado, né? A pessoa sentou e escreveu assim. Não é, né? A gente precisa... Primeiro, a gente só coloca as ideias no papel. Depois é que a gente vai organizando, e aí tem as revisões todas, e aí, no final, fica essa coisa bonitinha. Mas, no início, não é assim, né? Em Parafatologia, página 21, final da 7ª linha, gostaria que explicitasse as pistas de reflexão fornecidas pelos amparadores na qualificação da pesquisa. Esse daqui tem um verbete do professor Valdo, né, que são as pistas de reflexão, pista de reflexão, na verdade, o verbete dele. E que ele fala o seguinte, que são aquelas achegas, né, dos amparadores para você refletir, né? Então eles te dão, igual, eu vou citar de novo aquela ideia do verbete lá, nível de projetabilidade. Aquela achega dos amparadores, olha, relaciona a cosmoética, relaciona a cosmoética que você vai resolver o seu problema pesquisístico. E aquilo foi fundamental, né? Porque aquilo me fez refletir, me fez ampliar a visão do tema e me fez assistir os outros também, né? Porque na hora da defesa aquilo foi fundamental. A questão da cosmoética foi fundamental na hora da defesa do verbete. Então, você vê que as achegas dos amparadores, elas são em cima do lance. Né? Então, exatamente. E, às vezes, elas podem não ser tão... explícitas, né? Explícitas, é isso que eu queria dizer. Ontem eu fiquei boquiaberto, porque ontem a gente terminou um curso de imersão no laboratório de retrocognições com uma pessoa. E a gente estava fazendo uma atividade prática lá, bem assim... sem falar muito, trabalhamos a energia e ficamos quietos. Daqui a pouco eu percebi uma consex de um homem que me deu 3 ideias para falar para a pessoa. Uma era sobre um trafor que ela tinha, que ela não relacionou como sendo o principal. Outra coisa era assim, umas conexões grupocármicas lá. E outra, uma ideia totalmente esdrúxula. Totalmente que eu falei, olha, você vê o que você faz com isso... Eu não tenho a mínima ideia, porque era para relacionar o que ela estava estudando em termos históricos com um bicho, uma coisa assim, um bicho totalmente nada a ver, assim. Aí eu falei, vê se tem sentido, isso, né, veio essa ideia e tal. Hoje ela veio correndo atrás de mim, que ela descobriu que o negócio que ela estava estudando, o bicho era o símbolo, que não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, às vezes, na hora, você fica assim, pô, mas eu não vou falar, isso aqui não tem a mínima lógica, essa condição. Mas, como já tem experiência, eu falei, olha, vê se isso faz algum sentido. E ela descobriu uma série de coisas. Então, nesse processo das achegas dos amparadores, às vezes eles querem obrigar a pessoa a ir atrás. Aquilo é só realmente uma pista, né? Uma achega. Ela vai fazer aquele caminho e ela vai descobrir por ela. E aí aquilo vai fixar mais, ela vai entrar mais na pesquisa. Então, não refugar essas ideias aparentemente fora do contexto, né? Professora Tatiana, em Pensenologia, página 20, penúltima linha. Poderia desenvolver sobre a composição do holopensene apropriado para recepção ideativa? Atualmente tenho muito interesse no meu tema de pesquisa. Entretanto, ao me concentrar nele, a quantidade de informações que vem é tanta que tenho a impressão de estar saindo para o acostamento e saindo da ideia principal.
como recepcionar de forma mais organizada as ideias afins. Eu vejo que uma coisa importante é nessa hora que você está tendo as inspirações, registra tudo, de preferência à mão, né? Não no computador. Faz lá, pega uma folha em branco, né? E vai fazendo as anotações sem nenhum tipo de apriorismo. De apriorismo. Deixa as ideias virem. Depois você vai verificar dentro daquelas ideias o que tem lógica, o que não tem. Não, isso daqui aparentemente não tem lógica. O que tem mais relação com o seu tema. E tentar agrupar, eu vejo assim, que é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeças, né? Então, qual que é a técnica para montar para quebra-cabeça? Você vai separando as peças que são parecidas, né? Que têm a mesma cor, que têm o mesmo formato, enfim. Com a escrita, eu vejo que é a mesma coisa. A gente vai separando, olha, essa ideia tem a ver com essa tem a ver com aquela. E, às vezes, até separar. Para escrever esse verbete, eu utilizei essa técnica. Eu fui separando num quadro todas as ideias que tinham a ver com pesquisologia, todas as que tinham a ver com heuristicologia e todas as que tinham a ver com gesconologia. Depois, eu fui pensando aquelas que estavam diretamente relacionadas ao tema do verbete. Né? Porque assim, a quantidade de informação era muito grande. Isso aí que você falou é uma coisa mais séria do que o povo imagina, porque às vezes as pessoas veem ou o estilo do professor Valdo, ou a própria fatologia e parafatologia, e acha que pode atirar para todo lado. E esquece que, num processo da analogia, você tem que ver aquilo que está dentro do foco. Desculpa. Porque se a ligação é muito longe, aquilo perde a força. Você vai lendo e vai vendo que aquilo está tudo em cima do lance. Daqui a pouco tem uma coisa que ela defasa demais. Tem a ver porque tudo tem a ver com tudo. Sim. Mas isso é muito sério. As pessoas têm que saber ver, e aí vale a pena, às vezes, estudar mais os dicionários analógicos para ver que aquelas palavras que estão conectadas ali, elas têm uma raiz muito próxima. Porque senão a pessoa, ela apela, né, que a gente fala. Ela coloca muita coisa dentro e não é assim. Então, quando você dá esse exemplo de pesquisa é uma coisa, da heurística é outra e da GESCOM é outra, apesar de ser tudo muito parecido, vale a pena, porque aí você está entrando no detalhismo, que é exatamente você pegar, não, essa aqui é 1 centímetro diferente dessa, mas está muito próximo, então essa aqui já está 1 metro diferente, tem a ver, mas é um pouco mais distante. Esse exercício é que as pessoas às vezes quebram a cara na própria verbetografia, nas pesquisas de modo geral, e não compreendem, às vezes, o estilo do professor Valdo, porque ele não sai da linha principal. Isso você falou muito bem. E a escrita do verbete, ela ajuda muito. É um exercício, mas assim, aí a pessoa tem que escrever um verbete atrás do outro. Né? Escrever vários verbetes, porque ele ajuda a gente a delimitar, ele obriga, na verdade, a gente a delimitar. Né? Muito certo. Patologia agora, página 20, 4ª linha de baixo para cima. Poderia desenvolver a delimitação do problema a ser investigado, auxiliando na manutenção do megafoco? É isso que a gente estava falando aqui, né? Quanto mais... A primeira coisa que a pessoa tem que ter noção é do que ela está falando. Do que exatamente ela está falando. E aí a definição ajuda demais. Né? Porque assim, se eu estou falando disso, isso aqui que eu pesquisei, ou essa ideia que eu tive, tem relação direta com o tema que eu estou fazendo ou não? Não, não tem. Você não vai jogar fora aquela ideia, guarda lá, né? Guarda, tenha um arquivo, né, de ideias, né, e guarda lá, mas você não vai usar nessa pesquisa, vai usar numa outra. E isso é o que ajuda, assim, você delimitar o tema, delimitar o problema, por exemplo. Sobre o que eu quero falar? Que problema que eu quero resolver com esse assunto? Né? Quem que eu quero assistir? Exato. E quando coloca no papel, na definição, às vezes não está claro nem para a pessoa. Então ela sabe, ouviu dizer, mas na hora que colocar não fica claro, dá para alguém ler aquilo, a pessoa não entende. Então essa definição, a delimitação através da definição, ela realmente ajuda. Porque enquanto aquilo não está claro, não vai sair. Vai ficar realmente difuso, a pessoa não vai conseguir progredir. Né? Sim. Outra coisa dentro dessa linha aí também. Em Fatologia, página 21, 4ª linha. Poderia comentar sobre os temas de investigação muito abrangentes, dificultando a definição da vertente ideativa a ser seguida? Como proceder ao recorte desse tema amplo? Aí a pessoa tem que ver o que é prioritário para ela naquele momento. Uma coisa que ajuda é ela definir
qual vai ser o veículo que ela vai utilizar. Então, é um livro, é um artigo, é um verbete que você vai escrever. Isso já ajuda a gente a delimitar, né? Porque, dependendo do veículo, mesmo um livro, a gente não vai poder falar tudo que existe sobre aquele assunto. Você vai ter que definir um foco, um mega foco ali. Então, uma coisa que eu acho que ajuda é, definir o tema. 2, definir exatamente sobre o que eu quero falar. E deixar isso muito claro para a gente mesmo. Não, eu vou falar sobre isso. E definir o veículo que você vai utilizar. Professora Tatiana, em Fatologia, página 21, 7ª linha, de baixo para cima. Poderia falar do desvio do fluxo criativo pela perda do timing pesquisístico? Isso aqui tem a ver também com a inércia lá grafopensênica, a síndrome da inércia grafopensênica. A pessoa começa lá, todo dia ela tem uma ideia nova para escrever, né? Uma pessoa super criativa. Todos os dias ela tem uma ideia nova. Só que ela não termina nada, né? Ela começa um monte de assunto, um monte de tema lá que ela quer pesquisar e ela não termina nenhum. Ou seja, ela não transforma nenhuma daquelas ideias dela num produto. E isso vai quebrar esse fluxo ideativo, ou esse fluxo criativo, né? Porque, assim, a criatividade sozinha não adianta. Ela tem que ter vamos dizer assim, ela tem que terminar em alguma coisa. Tem que ter um pragmatismo. Ela tem que ter um produto, entendeu? Eu também acho. Senão fica muito... Até para ela ver a utilidade disso, né? A funcionalidade dessa condição. Pode falar. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria que você explanasse para mim uma ideia que eu pensei aqui sobre os travões e a insegurança. A insegurança como travão na hora de escrever. Por exemplo, na Conscienciologia, as pessoas podem desenvolver ideias de ponta sem ter a formação necessária para aquilo. Na ciência convencional, você tem que ter aquilo no currículo para você desenvolver sobre aquele tema, né? Que é o que está acontecendo comigo. Eu tenho formação na área, estou fazendo uma pesquisa para verbete, mas eu me sinto um pouco insegura ainda de desenvolver ele porque eu não tenho a especialização, o currículo com aquilo, né? Então, o que você poderia falar assim, para ajudar essas pessoas que se sentem meio inseguras na hora de desenvolver um tema, porque às vezes a pessoa não tem segurança para falar aquilo, não tem aquilo no currículo para falar sobre aquele tema. Uma coisa que eu acho importante é assim, a pessoa ter clareza que ela vai fazer assistência do nível que ela dá conta, que ela é capaz de fazer. E focar na assistência que ela vai fazer. Entendeu? E esquecer um pouco essa história de currículo, porque assim, para mim, o maior título que a gente tem é de intermissivista, e não de, por exemplo, se eu fosse ver essa questão aí de título, eu sou bibliotecária, eu não sou especialista ou doutora em metodologia científica, então eu não poderia escrever esse verbete aqui, né? Porque eu não sou doutora em metodologia científica. O conhecimento que eu tenho de metodologia científica é prático, entendeu? Ele é prático, ele não é... Eu não tenho título nenhum nesse tema. Para mim, o maior título que a gente tem é de intermissivista. E esse título, são muito poucas pessoas que têm. E a gente tem obrigação de assistir os outros que não têm. É a mesma coisa que a pessoa ser doutora lá em medicina, um monte de gente morrendo perto dela, ela não faz nada. Não, mexer com isso não. Para quê? Né? Então, assim, a gente fez um curso intermissivo, que para mim é uma pós-graduação, um doutorado em evoluciologia, e aí a gente chega aqui e não faz nada com isso, né? Finge que não é com a gente, não, isso não é para mim. Né? E eu acho que é focar nisso, focar na questão da assistência que a gente foi preparado para fazer, e que os doutores lá da universidade não fizeram. Entendeu? Alguns sim, mas não todos, né? Então, em outras palavras, é você ver o seu público-alvo, né? O que você quer com essa pesquisa. Obviamente que você vai ter que se calçar do mínimo de informações do processo cognitivo, mas não vai querer primeiro ser um PhD para falar naquilo, primeiro ser serenão para falar de serenologia, entendeu? Então, aí, o que vai balizar o que ela está falando é assistência. Então, você para e pensa, não, eu não sou formado nessa área, mas eu tenho experiência nisso, eu gosto disso, eu estudo isso, eu sou autodidata nisso, e eu me banco nesse processo, até aqui.
E aí você vai atender o povo até aqui, entende? Não ficar preocupado com o que vão dizer ou deixar de dizer. Até porque em toda publicação, ela tem um feedback antes de sair. Na Editares tem um conselho, aqui na Vervetografia também tem os revisores, enfim, sempre tem alguém para olhar, tem um duplista que pode olhar, às vezes, em casa. Então, que é aquele olhar externo, falar, ó, não, aqui você não pode afirmar isso, porque às vezes vai faltar realmente experiência, vai faltar pesquisa, então vamos menos, vamos para cá. Então, você tem condições de ter esse feedback antes da pesquisa sair. Então, isso te dá uma segurança também. Você fala, não, então até aqui eu consigo. E aí você banca, né, a pesquisa. Então, sobre a delimitação de temas para pesquisa, porque às vezes a gente tem muitas ideias e a gente manda aquilo, às vezes, para ver, para verbete, alguma coisa, outras pessoas já escreveram. Então, assim, saber como que a gente vai saber qual que é o veículo que a gente publica aquilo. Você vai escrever um livro, assim, qual que é a sua técnica para... Você faz isso, entendeu? Uhum. Eu defino o veículo pelo número de pessoas que vão acessar aquele tema, entendeu? Então, por exemplo, eu nunca publiquei nenhum artigo que eu não fosse apresentar ele num congresso, tá? Essa é uma coisa que eu faço, tá? Que não acho que todo mundo tem que seguir o meu exemplo, mas é um critério que eu utilizo. Quantas pessoas vão acessar aquela informação? A outra é assim, o que vai sair mais rápido? Também é um critério que eu utilizo. Então, por exemplo, enquanto eu estou lá escrevendo o livro sobre desenvolvimento projetivo, eu não preciso esperar eu publicar o livro para eu começar a divulgar as ideias que eu já tive, as minhas experiências. Eu vou transformando lá os capítulos em verbetes e eu estou enriquecendo meu livro e, ao mesmo tempo, estou formando o público leitor desse livro e estou trocando as ideias, estou podendo dar vazão àquelas experiências que eu estou tendo. A pesquisa está viva, né? Porque está todo mundo vendo que você está formando esse holopensene, formando a pesquisa. Olha, eu sou igual ela, tá? Assina embaixo o que ela falou. Porque você hoje tem condições de dar aula, que é a verbetografia, da sua pesquisa, enriquecer o seu livro e uma coisa ser confluente com a outra, né? Convergente com a outra. E fazer outra técnica que eu utilizo é fazer uma convergência dos textos que eu estou escrevendo. Então, se eu estou escrevendo um artigo, é sobre o tema, que é o mesmo tema do verbete, que é o mesmo tema do livro. Então, fazer essa convergência, isso ajuda também. Entendeu? Porque são veículos diferentes, você vai ter experiências diferentes, você vai ter insights diferentes, porque o amparo também é diferente. Tá? Mas, assim, se a pessoa ficou na dúvida, escreve um monte de verbete. Pronto, entendeu? Escreve um verbete atrás do outro que vai começar a ficar mais claro como que você dá vazão aí às suas experiências. E uma coisa dentro disso de escrever vários verbetes é que a pessoa se desassedia quanto ao ato de escrever, porque ela cria o hábito. Então isso, aí ela encara qualquer veículo. Te convidam para escrever sobre não sei o quê. Você vai porque é só adequar aquela forma, entendeu? Mas a questão de você escrever, de saber lidar, de fazer isso que ela falou, de saber que você está escrevendo para alguém, enfim, o mínimo você já fez porque você teve essa experiência inicial que os verbetes dão, né? Mas quando você escreve para se aliviar, né, como você está comentando agora, e você vê que o seu verbete é mais nosográfico do que o homeostático, como é que consegue fazer essa virada? Você está falando, o tema do verbete é mais nosográfico ou o verbete é nosográfico? Não, o tema do verbete... tá. O tema do verbete é nosográfico. Olha, o primeiro verbete que eu escrevi, ele era nosográfico. Eu também. Meu era autocídio, você quer coisa mais doida aqui? Suicídio. E é muito sério, porque é um desassédio que você vai fazer do tema. Né? A gente bancar ali o desassédio daquele tema, assim, esclarecer, você pensar o seguinte, quem que eu vou esclarecer com esse tema? Entendeu? Como que eu vou esclarecer as pessoas através desse tema? Porque eu não fiz o curso de verbetografia, né? Mas para mim veio em bloco, assim, aí já anotei, eu estou anotando até agora ainda as ideias, né? Mas ainda falta encaixar, colocar nas
Mas sessões. não se reprima com isso, né? Com o fato de ser nosográfico ou não, se você está bem intencionado com o processo assistencial. Agora, vamos supor, você escreve aí depois 70 verbetes, todos são nosográficos, aí você pode olhar, pô, eu acho que estou exagerando. Não, mas eu quero mudar, Entendeu? mudar esse tema para ficar homeostático, né? Ver Tá, qual que é o depois, tema. não, faz assim, ó, escreve esse verbete, termina esse verbete, vem cá, defende, e aí você escreve outro verbete sobre o viés da homeostático. O contrário, o oposto. O Entendeu? antônimo Entendi. daquilo. Mas eu estou escrevendo assim, tudo que vem sem restrição. Qual Esse que é o assunto? primeiro passo. Pode falar o assunto? É que já tem um tema, né, sobre abuso sexual. Mas Mas qual é o problema? Depois mas fala você já- sobre essa mas questão. Porque Você alguém já- já tem esse tema também, já conversei com a pessoa que escreveu. Tá. Mas Mas esse vamos- assunto pode ser picotado, né? Em vários Sim, outros. vários vieses, né? Mas você já encaminhou a definição para... Não, já tem a definição tudo aqui, mas eu não encaminhei. Então, abre mão aí, vai. Já tem a Porque definição. a porque aí você vai ter definição é a um mesma da feedback. pessoa, só que a pessoa ainda não eu fui conversar com a pessoa, só que ela falou ainda não fez nada, está esperando inspiração para escrever o verbete, né? Uma coisa Mas o meu já foi importante- definido, já foi tudo, já tem fatologia, Não, mas já tem um monte de coisa. desvincula. Mas assim, a pessoa já está com esse tema. Já está com esse tema. Então já você senta com o pessoal da Vivetografia e fala, olha, eu quero escrever esse tema aqui, mas tem uma pessoa já com ele. Então, o que vocês podem me dar de ideia de um viés um pouco diferente, às vezes um binômio, às vezes uma coisa que você vai poder falar dessa experiência e vai poder se desvencilhar, porque isso é uma desculpa que ela estava falando lá. Não, a pessoa já está escrevendo, eu não posso fazer nada. Não. Entendeu? Caminha, abre mão às vezes do título, faz uma coisa ou parecida, um binômio, um crescendo, uma profilaxia, alguma coisa, mas que você vai Pra poder superar. falar exatamente o que isso você que eu quer tô- falar. É, Porque aí o, impor- a pesquisa o caminha. importante, a pessoa decidir escrever um verbete, o primeiro passo é fazer a definição Já tá e mandar definido. lá para a Enciclosapiens para você ter o tema aceito, né? Uhum. Para depois começar a escrever o verbete. É a Começar do primeira coisa. começo certinho, né? Com base nessa questão, principalmente que ela colocou, a colega colocou, então a gente pode concluir que o indicador assistencial, o desassediológico, é mais importante que o aspecto da pessoa ser autoridade ou não no assunto. Eu acho que sim. Eu penso o seguinte, primeiro, a disposição assistencial, eu acho que eu posso assistir com esse tema. E a gente ser modesto, entendeu? Olha, eu vou, dentro do meu nível, tá? Eu vou assistir as pessoas com esse tema. A pessoa tem a competência, mas ela não precisa ter a mega, A ultra, mega super competência. competência. Dentro daquele nível, ela tem aquela competência. Então, só põe em banca quem tem competência. Então, ela pode botar uma banca pequena, que é a modéstia que ela está falando, para ela falar naquele assunto. Então, uma coisa anda junto com a outra. E ela tem a intenção, está qualificada com a intenção de desassediar isso. Isso que é o Perfeito. essencial, né? Ela não é autoridade, não é doutora, não é graduada, mas ela está disposta a trazer aquilo para ser desassediado ou ser debatido. Né? Então, é um essa que aspecto é do indicador a intenção desassediológico. principal, né? Agora aqui, ó, em Interaciologia, página 22, primeira linha. Poderia expandir a interação coesão-coerência no desenvolvimento da ideia diretriz? Esse daqui uma interação que está relacionada com a textualidade. Ou seja, com você tornar aquele texto, aquele verbete, aquele artigo, de uma forma mais clara para o leitor, né? Então, fazer a coesão é o quê? Você ir linkando uma coisa com a outra. Então, você está falando lá de um assunto, vai mudar de assunto? Olha, por outro lado, então, esses conectores, né? Ou dentro da mesma linha, você usa esses conectores, que é a coesão aqui, para ir ajudando o leitor a fazer o mesmo raciocínio que o seu, ou a acompanhar o seu raciocínio, né? Mostrar para ele assim, dentro da sua argumentação, como que você entende aquele tema? Como que você foi entendendo, foi refletindo sobre aquele tema? Qual que foi o seu encadeamento lógico? Você vai mostrar isso para o leitor através da coesão. E a coerência é tanto a coerência interna do texto, então eu não posso falar uma coisa e depois me contradizer lá na frente. Então, falar assim, não, a pessoa precisa se desassediar com relação à escrita. E lá na frente, não, mesmo assediada não tem problema. Fica incoerente. E também tem uma coerência externa. Então, assim, qual que é o consenso dos pesquisadores dentro daquela linha? Né? A pessoa seguir também esse consenso e, se for apresentar uma ideia nova, argumentar, fazer uma argumentação bem fundamentada.
Em Crescendologia, página 22, como funciona na sua experiência o crescendo ideia isolada, série de ideias e conjunto de ideias encadeadas? Essa é a técnica da escrita, na verdade, né? Porque, assim, primeiro a gente tem lá, às vezes, uma inspiração, ou mesmo a gente fala, eu queria tanto escrever sobre esse assunto, né? Então, você tem, às vezes, uma ideia isolada, né? Igual esse verbete mesmo. A ideia que eu tinha, linha ideativa, eu não sabia. Aliás, eu não sabia nem qual que era o nome, porque eu sabia a ideia do que eu queria falar, mas eu não sabia o nome. Tive que fazer pesquisa, tinha outras opções, né? Fio condutor, tem todas essas sinonímias aqui. Eu fui pesquisando e eu vi, não, linha ideativa eu acho que vai mais de acordo com o que eu quero falar. Então, às vezes, primeiramente, você só tem essa ideia isolada, uma ideia inicial. Depois, você vai acumulando ideias, porque você vai pesquisar aquele tema, você vai procurar em outras fontes, e aí você vai ter um acúmulo de ideias, vai ter um arcabouço ali para poder falar. E depois você vai pegar essas ideias e vai encadear de um modo lógico. Você vai começar a conectar uma ideia com a outra. Quais as ideias que são mais parecidas uma com a outra? Se você for ver aqui na fatologia, a gente vai agrupando as ideias por similaridade, né? Então, lá no meio, a gente começa a falar da parte mais nosográfica, depois a gente volta de novo e seguiu bem. Como que a pessoa delineia, a pesquisa, está tudo aqui agrupado, né? Depois a gente começa a falar um pouquinho das patologias ou das dificuldades que a pessoa tem em fazer isso, e no final a gente coloca como que a pessoa dá vazão e termina esse processo publicando. Então, basicamente é isso, assim, é como que a gente escreve, a técnica da escrita é isso daí. Ô, Tatiana, aqui na página 21, na fatologia, na sexta linha, no final da sexta linha, você fala autossabotagem ideativa associada aos pertúrbios emocionais. O que você quer dizer com isso? Aí, na sequência, né, tem alguns exemplos aí desses pertúrbios emocionais. Então, assim, o autoderrotismo, a pessoa fala, eu não sou capaz. Deixa eu pegar aqui o artigo da Kátia, que ela tem várias, né? São as crenças disfuncionais que a pessoa tem. Tem um artigo da professora Kátia Aracaki na revista Scriptor. Está até na bibliografia. Na bibliografia, aqui. Isso. Dá uma lida aí, vale a pena. Eu vou ler só as desculpas, né, que as pessoas utilizam para não escrever. Então, olha, não tem competência para escrever livro. Ela não tem competência, coitada. Né? Coitada. Né? Não, eu estou com dúvida quanto ao tema, e não faz nada a respeito. Né? É eterna dúvida. Né? Ela nunca resolve aquela dúvida. Estou escrevendo 4 livros ao mesmo tempo. Esse, olha, tem que tirar o chapéu. Se ele conseguir terminar... se ele conseguir terminar, a gente tira o chapéu. Se não, ele está meio disperso. Né? Qual outra aqui? Livro sem ver pom, eu me recuso a escrever. Assim, a pessoa não pode falar das experiências dela, né? Ela não pode fazer uma autobiografia, né? É só ver pom. E assim, outra coisa que é interessante, né? Como é que a pessoa vai chegar na ver pom sem escrever? Eu queria saber, assim, se ela souber como que faz, é para contar para a gente. Escreve sobre isso, né? Se ela souber como, escreve sobre isso. Escrever para aposentados e boas-vidas do Holociclo. Essa aqui não é boa? Preconceito, Não é? Olha, gente, eu trabalho 8 horas por dia, tá? Eu tenho escrito, então isso aqui não é desculpa. Depois de comprar o computador, eu começo a escrever. Eu acho ótimo essa daqui. E aí vai. E ela vai... ela pega, por isso chama desassédio autoral, né? Ela vai desmontando todas essas desculpas. Ela desmonta as desculpas. É muito interessante, ela coloca qual que é a terapêutica, né, para cada uma delas. Tem outras, né? Eu estou passando por várias mudanças na minha vida. A vida da gente é uma mudança constante, né? E aí vai. E eu vejo assim que esses pertúrbios emocionais, esse tipo de crença disfuncional ou desculpa esfarrapada, que, sabe, a gente vai protelando, o tempo passa, e quando a gente vê, a gente dessomou e não publicou nada. E às vezes a gaveta está cheia de ideias, né? Ideias boas, às vezes. Não sei se esclareceu. Sim, obrigado. Agora também na fatologia, página 21, final da sexta linha, de baixo para cima.
tem a ver com o que você estava comentando. Poderia comentar sobre o autodesassédio pesquisístico? O autodesassédio pesquisístico, ele é você decidir, primeiro, decidir sobre o que você quer pesquisar. Decida-se, né? Não ficar eternamente em dúvida com relação ao tema de pesquisa. E uma vez que você decidiu pesquisar aquele tema, colocar a mão na massa. Então, o que eu preciso ler? Né? Que livros que eu preciso comprar? Com quem que eu tenho que conversar? Que curso que eu preciso fazer para entender melhor esse tema? Então, assim, eu vejo que o maior autodesassédio é colocar a mão na massa. Entendeu? É começar a fazer. Entendeu? É assim, não usar mais desculpas, assim, se recusar a utilizar desculpas para não fazer. Dentro disso, eu estou lembrando aqui, tem um verbete, acho, do professor Valdo, que chama estatística motivadora, que é você ter algumas metas, né? Então, você está pesquisando, o que eu vou fazer com isso? Eu vou publicar um verbete, 2, 3, um por mês, um por semana, um por ano, seja lá o que for, mas a pessoa seguir isso, e isso vai alimentando a motivação dela, e ela vai querendo quebrar os próprios recordes, e aí ela tende a caminhar mais rápido naquela linha. Então, ela unir também essa produtividade sequencial, né, vamos chamar assim. Parafatologia, página 21, final da 6ª linha. Gostaria que comentasse o neodelineamento pesquisístico a partir da autoparaperceptibilidade e do extrapolacionismo parapsíquico. Às vezes você está lá pesquisando determinado tema e você está seguindo uma linha. Está seguindo uma linha ideativa. E aí você tem algumas parapercepções, até um extrapolacionismo. E isso muda totalmente a linha. Às vezes é o mesmo tema, a mesma temática e tudo, mas aquilo muda a linha que você estava seguindo. Né? A gente até citou o exemplo lá do verbete que eu escrevi sobre nível de projetabilidade, e foi bem isso. Teve um outro verbete também que eu escrevi, que era análise de recorrência, até tem a ver com os seus temas aí. Que era um tema que eu já tinha escrito alguns artigos sobre ele, e eu aproveitei essas pesquisas que eu já tinha feito e transformei num verbete. E na hora do verbete, a linha que eu estava seguindo era da recorrência. Não, vamos focar na repetição aqui, pronto. E os amparadores, não é por aí. Né? A gente tem outros planos para esse verbete, né? Nem sempre a gente tem como seguir os nossos planos. Às vezes eles têm outros planos para aquele verbete. Seguir a nossa monovisão, né? Eles não. Você vai. Aí a dica que eles deram, né, que era para focar na questão da pesquisa. Ou seja, a recorrência como fonte de pesquisa e como técnica de pesquisa. Então, o verbete foi todo fundamentado na técnica da pesquisa. E eu acho que dentro dessa frase, dessa ideia que você colocou aí, autoparapercepção e extrapolacionismo, que também é um assunto que a gente precisa estudar mais, mas quem mexe mais com mental soma e intelectualidade começa a ter mais extrapolacionismos mentais somáticos. Você pode ter um extrapolacionismo energético, assistencial, às vezes parapsíquico propriamente dito, mas quando mexe com o processo mental soma, isso aí às vezes defasa muito. E na pesquisa é muito séria. Eu já tive coisas que me chamaram a atenção, por exemplo, trabalhando no holociclo, porque aí você conjumina o holopensene com aquilo que você estava fazendo, e foi bem isso que você falou. Eu tinha uma ideia de um verbete, estava fazendo para ter uma abordagem sobre a língua portuguesa específica. Mas ali a coisa defasou e foi para a consciência de modo geral, que é aquele autorrealidade lógica, que é quando a palavra fala dela mesma, né? E ali eu comecei a ter ideias e vi que às vezes a consciência pode demonstrar essa realidade por ela. A pessoa chega e você já vê que ela é o próprio Mater Pensene, que é uma coisa mais rara. Enfim, estou dando um exemplo. Mas quando você conjumina isso, o mental soma, ele realmente expande e você não consegue, às vezes, nem dar conta de tanta ideia que vem. Então, vale a pena aprofundar nesse casamento do parapsiquismo intelectual. Aí os extrapolacionismos serão cada vez mais intensos, né? Aí entra, por exemplo, isso que eu falei do holociclo, se a pessoa tem um escritório bem arrumado, já com um holopensene intelectual, se ela já escreve o tempo todo ali, porque, em geral, na pergunta anterior, quem não tem ainda delimitação, quem ainda é muito solto, às vezes escreve cada hora num lugar, ou não tem essa preocupação ainda, né? Então, você criar o seu próprio holopensene predispõe isso.
Outra pergunta aqui em neosinapsologia, página 22, segunda linha. Poderia expandir as neoperspectivas advindas das neosinapses pesquisísticas? As neoperspectivas advindas das neosinapses pesquisísticas. Então, quando a gente começa a fazer uma pesquisa, principalmente a escrever, aqui o foco da gente maior não é fazer pesquisa pela pesquisa, né? É a pessoa fazer uma pesquisa para publicar. Então, assim, isso predispõe a gente a ter uma interação maior com a equipe extrafísica, com os amparadores. E isso, muitas vezes, muda a nossa perspectiva com relação àquele tema de pesquisa, que é esses exemplos que eu e o Pedro demos aqui. Né? Você está lá pesquisando aquele tema, o seu viés, às vezes, é muito limitado, dentro da sua capacidade, vamos dizer, do seu nível de recuperação de cons. E aí há uma extrapolação, e você passa a entender melhor aquele tema, ou tem uma visão muito maior daquele tema do que você tinha no início. Né? E a pesquisa possibilita isso. Binomiologia, página 22, segunda linha. Poderia comentar o binômio temática em foco, temática de fundo? Quando a gente vai escrever, por isso que a gente está falando da linha ideativa, porque sempre tem a linha ideativa, que é o tema mais importante, ou seja, a temática que você está focando ali naquele texto, e tem uma temática de fundo. Por exemplo, aqui nesse verbete tem uma série de temáticas de fundo aqui. Tem a questão da cognição da pessoa, tem a questão da matriz cognitiva, né, de tudo que ela já vivenciou aí, do Holopensene. Então, assim, tem uma série de temas aqui de fundo. Questão de publicar, né, da pesquisa ser prática. Da publicação. Então, assim, tem uma série de temas que estão aqui no pano de fundo, mas o foco maior desse verbete é a linha ideativa. Né? Então, mas toda pesquisa tem isso. Né? Você tem aquele tema de foco central, mas nas entrelinhas tem ali uma série de outros temas. E é o exemplo que você deu do livro. O livro está lá como um pano de fundo, naquela ideia mais geral, mas o foco naquele momento é aquele capítulo, aquele verbete que tem relação com aquele capítulo. Patologia, página 20, quarta linha. Poderia aprofundar o ato de priorizar sempre o relevante e útil sem sair do fulcro ou mega foco pesquisístico? Você já comentou, mas vale a pena repetir, né? Por isso que eu coloquei relevante, útil, ou seja, é uma coisa que é importante e que vai ser útil para as outras pessoas. Né? Então, a pessoa, na hora que ela decidiu escrever ali sobre determinado tema, ela focar nisso. O que eu vou falar, o que eu posso colocar aqui no meu texto que vai ser importante para as outras pessoas e vai ser útil, ou seja, vai resolver algum problema, vai dar uma solução ali para algum problema que existe. Então, se a pessoa focar nisso, fica mais fácil dela delinear a pesquisa dela. Pessoal, queria divulgar aqui o workshop de clarividência retrocognitiva que a gente vai dar semana que vem, no sábado, dia 7 de fevereiro, no discernimento. Alguns tópicos desse workshop são técnica da parasemiologia retrocognitiva, ou seja, como é que você pode aumentar o rapport com a outra pessoa que você vai fazer o acoplamento para você adentrar mais na holobiografia dessa pessoa. Trinômio, clarividência, holosfera, holobiografia. E o exercício, que é uma tentativa que a gente vai fazer isso várias vezes para tentar ter experiência com isso cada vez mais, do crescendo clarividência facial, pangrafia serexológica, que é quando a coisa defasa e você começa a ter retrocognições do grupo, né, envolvendo aquela pessoa, e você eventualmente também pode participar disso. Então, é semana que vem, dia 7, das 3 horas da tarde até as 7h30. Queria convidar todos também para o próximo Balanço Existencial. Já é um evento, né, consagrado da CCCI, que ocorre sempre no Carnaval, feito, né, realizado pela Apex, vai ser nos dias 14 a 17 de fevereiro, dentro da 11ª semana da Maxi ProEx, que vai ser de 14 a 22 de fevereiro. Nesse ano, o balanço tem o tema principal, ali a linha, o eixo principal, decisões de destino. Então, todas as apresentações mais ou menos vão girar em torno disso. Eu tenho ressaltado aqui, quando eu estou na tertúlia, as apresentações casuísticas, né, de casos pessoais. A gente vai ter o professor Celso Fior, com experiência no militarismo. A gente vai ter a professora Rose Salles, com revoluções intraconscienciais. O professor João Paulo Costa, com reciclagem da personalidade artística. O professor Luiz Fernando Antunes, com a superação de vício.
e o professor Laurentino Afonso, com a experiência pessoal dele de saída da religião à chegada na conscienciologia. E também a professora Sheila Ali vai no seu talk show falar sobre a sua história de vida, da saída principalmente dela do islamismo e do processo árabe. Então, de 14 a 17 de fevereiro, vale a pena principalmente, né, para os teletertulianos. E dentro desse nosso assunto aqui, queria divulgar a escrita do primeiro livro conscienciológico, professora Sirlene Couto, nos dias 20 a 22 de março, aqui no campus CAEC. É uma, vamos dizer assim, uma parceria do CAEC com a Uniescom. E o curso propõe auxiliar o pré-autor na elaboração e organização da rotina de escrita do primeiro livro conscienciológico. Experimente escrever a partir de orientações técnicas, exercícios com bioenergias e debates grupais. Então, 20 a 22 de março desse ano, escrita do primeiro livro conscienciológico. Agora para você. Professora Tatiana, refletindo sobre o que foi dito sobre, abre aspas, deixar passar o timing da pesquisa e no que foi falado acerca do, abre aspas, colocar a ideia no papel sem repressão, percebo que meu mataburro tem sido o perfeccionismo, que acaba me travando na escrita. Professores Tatiana e Pedro, poderiam dar uma dica? Olha, a dica que eu vou te dar é o seguinte, abrir mão do perfeccionismo e fazer o melhor que você pode. Não o perfeito, né? Fazer o melhor. Uma coisa que ajuda bastante é passar para outras pessoas os textos que você escreve. Porque às vezes a pessoa vai ler e vai falar, olha, já está caindo de maduro, né? Uma coisa também que ajuda, focar na assistência, esquecer que a gente não está escrevendo para vir aqui na tertúlia, aparecer na televisão, não. A gente está vindo aqui para fazer assistência, né? Então, assim, os textos que a gente escreve tem um monte de consciências que estão esperando aquele tema ser publicado para serem assistidas. Então, se não dá tempo, não há espaço para a gente ficar ali 10 anos com o mesmo texto. Quer dizer, a gente tem que colocar aquilo na roda para ser discutido, entendeu? Vamos abrir mão. Eu acho isso também. A gente parte do princípio que o menos doente ajuda o mais doente. Você deve ter gente que é menos doente ou mais doente que você, 1%. Você é menos doente do que essas pessoas. Então, você tem algo a falar para essas pessoas. Então, normalmente, esse processo de perfeccionismo tem muita preocupação ainda com a autoimagem, quer dizer, tem que sair perfeito, entre aspas, para você receber menos crítica. Então, pensa nisso, abre mão dessa autoimagem, dessa besteira, porque a gente sempre tem coisas a melhorar. Mas no saldo das suas experiências, como a Tati está comentando, você já tem algo a dizer. Eu sei quem você é e sei que isso é um fato. Então, uma coisa que acontece, a pessoa tem que furar a bolha, assim, do primeiro verbete, do primeiro livro, da primeira escrita, ela se sentir à vontade. Então, nessa hora, tem que deixar a coisa caminhar sem repressão, como foi comentado. Porque a primeira, vamos dizer assim, o primeiro formato, quem vai dar são os revisores, como a gente falou. Então, você não se preocupa que não vai sair uma coisa horrível, assim, que vai acabar com você vai ficar assim, estigmatizado demais. Isso não vai acontecer, porque o povo te ajuda, o povo olha, lê, fala, melhor você não falar isso, vamos falar assim, pega essa palavra aqui, coloca ali. Então, a tendência disso acontecer no começo é muito, muito grande. Depois, a pessoa vai caminhando pelas próprias pernas. Mas o que eu acho que você tem que fazer na prática é nem pensar nisso, é querer sair do outro lado. O que eu preciso fazer para escrever o mais rápido possível e pagar todos os preços? Nem que esses preços sejam esses de receber crítica e você abrir mão e até sair. Porque depois que sai, a gente fica mais forte e tende a fazer mais, né? A publicar mais. Pode falar. Tatiana, são 4 perguntas se der tempo. A questionologia, você comentar, por favor, a questionologia, que você coloca de qual forma você, leitor ou leitora, desenvolve a sua linha ideativa das próprias pesquisas. E quais as variáveis dificultadores, facilitadores desse desenvolvimento. Eu entendo que você pode, nessa modo de desenvolver linha ideativa das próprias pesquisas, você pode ser superficial ou profundo, em bloco ou fragmentado. Às vezes você não considera fontes de inspiração válidas. Às vezes a pessoa tem muito conflito. Se você puder comentar. Tá. Não, aí eu vejo que é mais assim, quais as técnicas que ela utiliza para criar essa linha, entendeu? Para colocar no papel as ideias dela de uma maneira lógica,
Entendeu? Como que ela vai argumentando, como que é o estilo dela de argumentação e como que ela coloca isso para o leitor. Entendeu? Aqui eu foquei mais na forma mesmo, como que a pessoa faz isso. Entendeu? Para a pessoa analisar os textos dela e ver assim, como que você faz isso, quais técnicas que você utiliza, é mais para autorreflexão mesmo. E como que você monta essa linha, entendeu? Como que você vai colocando o seu raciocínio lógico para o leitor? Até para a pessoa analisar. Por exemplo, escrevendo esse verbete, eu cheguei à conclusão de que, provavelmente, eu não sou da linha dos filósofos, né? Porque eu tive dificuldade. Entendeu? Eu vou pegar esse gancho, então, desculpa, Cláudia, e fala da frase enfática que tem a ver com isso, por favor. Então, lá, o desenvolvimento da linha argumentativa é decorrência, ou seja, ela é resultado da expansão da compreensibilidade do pesquisador atilado nas representações abstratas da realidade, factual e parafactual. Ou seja, quanto mais a pessoa compreende a realidade factual e parafactual, mais facilidade ela vai ter para representar num texto essas ideias que são abstratas, gente. Perfeito. Elas estão no mundo das ideias. A gente tem que transformar aquilo num produto que seja consumível, que o outro consiga também, vamos dizer assim, consiga entrar na sua cabeça e entender como é que você pensa, entender o raciocínio que você fez. E essa aí é a grande, vamos dizer assim, como é que eu posso dar um adjetivo? O processo é tão fascinante das palavras por isso, porque justamente elas são o meio. A representação da ideia. Exatamente, você tem uma ideia, você fala, nossa, como é que eu vou colocar isso em palavras agora? E como se chama o nome disso, né? Exatamente, um vocabulário, né? Aí você consegue, mas às vezes você vê que não fica bom, mas tem outra palavra, tem que criar a palavra. Então, o bacana da lexicologia que eu acho é esse, é quando você consegue diminuir esse gap entre a ideia e a forma, né? Entre o conteúdo da ideia e a forma da palavra. E por isso que a gente tem que trabalhar com sinônimos, com prefixos, com neologismos, para poder chegar exatamente nisso que você está comentando aqui. Isso é a essência da comunicação, né? Tradução. Perfeito. Mais um item aqui na página 22, primeira linha. Gostaria que você comentasse os efeitos do mergulho técnico rotineiro à pesquisa. Esse mergulho técnico, se falar sobre isso, o trabalho energético anterior, a sinalética que você tem. Os efeitos do mergulho técnico rotineiro na pesquisa, que é o continuismo, né? Então, a pessoa está sempre escrevendo alguma coisa, entendeu? Ela nunca está no vácuo lá, no vácuo ideativo. Não, ela sempre está escrevendo alguma coisa. Entendeu? Então, assim, nunca ela está sem nada para escrever. Se ela mantém essa rotina, isso vai gerar uma série de efeitos. Quais os efeitos que eu comecei a perceber? Eu comecei esse processo em setembro de 2003. Aí ele foi, um atrás do outro. Eu nunca mais parei de escrever. Ali eu decidi que era aquela assistência que eu ia fazer, que aquele tipo de assistência que eu ia fazer, e desde então eu nunca mais parei. E o que eu comecei a perceber? Primeiro, o incremento do amparo extrafísico. Eu nunca tive tanto amparo como eu tenho hoje. E é um amparo mental somático, no nível das ideias. Outra coisa que eu comecei a perceber, uma quantidade absurda de ideias. Entendeu? Eu tenho lá uma lista de temas verbetáveis de 40 títulos. Eu não utilizo essa lista. Esse que é o pior. Está lá, mas eu não utilizo. Quem quiser, por favor, né, se comunique, entre em contato, porque eu tenho uma lista. Eu acho absurdo, a pessoa não tem ideia para verbete. Fala, gente... Gente, eu não utilizo a minha lista lá de temas verbetáveis. Linda a lista, eu não utilizo. Por quê? Toda hora vem, não, escreve sobre isso, não, escreve sobre aquilo. Os amparadores, tá, gente? Escreve sobre isso, escreve sobre aquilo. Eu vou lá e escrevo. Assim, eu penso assim, se os amparadores eles têm uma visão de conjunto maior do que a nossa, eles me conhecem melhor do que eu mesma. Então, eles sabem o que é prioritário naquele momento. Então, eu sigo a orientação, né? Eu falo, escreve aí, eu vou escrever. Multidimensional que você botou aqui o fluxo pesquisístico multidimensional. Remissiologia. E a retilinearidade pensênica, o autodesassédio é impressionante. Assim. Hoje eu me considero muito mais próximo da despesticidade por causa da escrita.
faz um mega desassédio mental somático, entendeu? Você passa a parar de dar tanta relevância a bobagenzinhas do dia a dia. Porque tem coisa séria para você fazer, então não dá tempo de você ficar pensando na morte da bezerra. Perfeito. E às vezes o tempo que você tem, você está pensando naquela ideia, como é que eu vou usar a palavra, que não sei o quê, que você vai, e aí você não entra nesses pormenores do dia a dia que são, às vezes, desviantes, né? E um outro efeito é que a gente poderia escrever até um verbete, né? Sobre os efeitos da escrita. Um outro efeito que eu vi também é que eu acabei contaminando o meu duplista. E ele virou também um escritor, sabe? E ele escreve hoje mais do que eu. Assim, tá te passando a perna. Tá me passando a perna. E isso criou um holopensene na minha casa de escrita. Então, assim, o nosso assunto... O tempo todo é escrita, o que cada um está escrevendo, as dificuldades, as facilidades. Nossa, eu tive uma ideia hoje. É o assunto, a gente não fala mais sobre outras coisas, só sobre escrita. Então, assim, gente, são tantos ganhos que eu fico pensando, por que as pessoas não fazem o mesmo? Eu não entendo, eu não consigo entender. Os efeitos são muitos, Cláudio. Tá? A gente ficaria aqui a tarde toda falando. A pergunta foi mais no sentido eu gostei da expressão mergulho técnico, né? Mergulho técnico rotineiro nas pesquisas, que as pessoas com TV não vai conseguir. Com barulho, sem ambiente, não vai conseguir. Mergulho técnico, pesquisa nenhuma. E outra coisa, e o mergulho também é boa analogia, metáfora, porque você mergulha, você está ali embaixo da água, da piscina, mas aquilo ali é como se fosse um mar de ideias. E você tem que saber nadar ali, olhar, ver o que você vai pegar, o que você vai pescar e tal. Você está imerso mesmo naquele holopensene. E energeticamente é exatamente isso. Você evoca aquela situação e... Por isso que eu queria fazer um gancho aqui, te interrompendo, Cláudio. Na terceira linha, você falou bastante dessa expressão. Terceira linha de baixo para cima da fatologia, tá? Página 21. A matriz cognitiva do pesquisador explicitada na linha. Quer dizer... Você está dando uma pesquisa para a pessoa, mas você está mostrando a sua matriz, que aí volta todo para o processo do passado. Isso é muito... As pessoas não pescam isso. Então, quando a gente tem mais escrita numa determinada linha, fica mais claro o modo de raciocinar, se é mais da filosofia, se não é mais das exatas, mais artístico, por exemplo, como o João Paulo estava comentando hoje. Você vê a pessoa se mostrando no texto dela. E isso, para a pesquisa do passado, é interessante... Porque se a pessoa não se conhece na hora de escrever, ou seja, qual é o seu estilo, ela às vezes não vai conseguir se achar no passado, e vice-versa. Se ela já conhece mais ou menos como ela funciona, ela lendo determinados autores do passado, ela vai poder ter ideia, não, devo ser dessa escola literária, posso ter participado, devo ter relação com esse autor. Então também ajuda muito no processo de autopesquisa ver essa matriz que aparece nos textos. Gente, aquilo revela a pessoa. Agradeço aí a possibilidade da última pergunta. O Mater Pensene de pesquisa na pensenologia, eu acho que isso vai ajudar o tertuliano a entender melhor o seu verbete. Eu pediria um exemplo do Mater Pensene de uma pesquisa. O Mater Pensene assim, é como se fosse a ideia original, né? O que exatamente você quer falar, você quer mostrar ali naquele tema. E outra coisa também, uma coisa que define bastante o Mater Pensene da pesquisa é a especialidade que você escolheu. Então, por exemplo, aqui nesse verbete eu escolhi a pesquisologia, mas eu poderia ter escolhido mental somaticologia, gesconologia, poderia ter outras vertentes, a pensenologia, ou seja... É o viés que você está dando ali para aquele tema que você está pesquisando. É o carro-chefe, né? O Mater Pensene, aquele Pensene matriz que orienta tudo, então realmente a especialidade está bem dentro disso. Queria te dar os parabéns e chamar a atenção até que é a questão da palavra, né, que você falou. Na estrangeirismologia, na página 20, você colocou a cozedura do patchwork ideativo. Assim, esse termo, né, esse universo aqui, pode incluir uma série de pessoas que estão relacionadas à arte, à costura. Então, ela falou, nossa, eu fui incluída aqui nesse verbete, né? E, aparentemente, pode passar desapercebido para outras pessoas. Mas, por exemplo, como eu estudo também a questão do holopensene, a hora que eu bati o olho aqui, falou, patchwork, só que tem a ver comigo. Com você. É muito interessante não, isso. E por que eu coloquei isso? Porque quando eu tive a ideia de escrever o verbete, eu não tinha o título, eu não sabia qual que era o nome disso. Eu queria falar sobre esse assunto, mas eu não sabia qual que era o nome disso. Mas a
A imagem que mais me vinha na cabeça era da costura. Então, você está costurando o seu tema, né? Você está ligando ele, você está dando uma forma para aquele tema. Então, me veio muito essa analogia com a ideia da costura mesmo. Interessante. Parabéns. Então, pessoal, queria agradecer muito a todos vocês. Tatiana, acho que você tem que continuar com isso, rumo aos 90, né? Está com 9 agora, rumo aos 90. Agradecer os teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 8 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Cristina com o programa de evolução parapsíquico em extraterrestriologia e a Dalva com jornada de parapercepciologia. Boa tarde a todos. A Associação Internacional de Extraterrestriologia, a ExtraCons, convida você para o curso Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, o PEP. O PEP é um curso modular com aulas teóricas, práticas e oficinas energéticas. Possui 2 módulos, o módulo 1, o tema é Cosmovisiologia, e o módulo 2, o tema é Autotransafetividade. Os objetivos do curso são desmistificar a interação com consciências de outros planetas, apresentar os princípios da extraterrestriologia, facilitar a expansão consciencial, objetivando a exoprojeção, desdramatizar os efeitos da visitação de consciências extraterrestres à Terra e predispor a intercompreensão e a interassistencialidade cosmoética. O curso terá início em 7 de fevereiro. A equipe docente é composta por 4 professores, Amaury Pontieri, André Chataloff, Felipe Piccolo e Oscar Nirrey. As inscrições podem ser realizadas diretamente no CAEC pelo telefone 4535252652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada a todos pela atenção. Boa tarde. O CAEC e a CIP convidam a todos para participarem da 4ª jornada de Parapercepciologia e 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas. Acontecerá 3 a 5 de abril. O curso visa estimular o intercâmbio científico de pesquisas sobre a utilização lúcida e responsável do parapsiquismo interassistencial e cosmoético, oportunizando a apresentação de resultados individuais e grupais, divulgando verpons de diferentes especialidades da Conscienciologia. Obrigada, boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Consim Resoluta, especialidade Autodecidologia, e a verbetógrafa Carla Basile. Muito obrigado e boa tarde a todos.